Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Storycast. O meu nome é Nicolas Garcia e hoje eu tenho a honra, o prazer, a satisfacência de apresentar o nosso convidado, Victor Pradella. Tudo bem contigo, mano? É isso aí, tudo bem comigo? Tudo bem, Nicolas? Obrigado aí pelo convite. Olá para todo mundo que está ouvindo a gente aí. De dia, Agora a gente está fazendo de manhã, né? Não sei se você também está ouvindo a gente de manhã, de tarde, de noite. Sejam bem-vindos aí. E é isso aí, obrigado pelo convite. Victor, eu que tenho que te agradecer por ter se disponibilizado, abrido as portas do seu container aí, para a gente estar invadindo um pouquinho do seu espaço aí. Bom, o Storycast, ele é um podcast realizado pelo grupo do Facebook Historiando, né? Que é um grupo de história. Mas, como a gente é músico, a gente curte música, nada melhor do que falar sobre a história da música. Então, como falar da história da música? Qual a melhor forma, se não com uma das pessoas que ajudaram a escrever ela? Então, o Victor tá aí e ele vai contar um pouquinho da sua história, como que ele começou, como chegou, onde chegou. E aí, cara, como é que foi? Cara, na verdade a história da música na minha vida se confunde com a história da minha própria vida, né? Quando as pessoas me perguntam quando é que começou, eu não sei dizer exatamente quando começou, porque as minhas primeiras memórias, aquelas memórias de quando a gente é criança, a gente acaba confundindo, assim, a gente não tem muita clareza dos fatos, de quando as coisas aconteceram, mas as minhas primeiras memórias de infância são vendo meu pai tocar e cantar. Meu pai também músico, nas reuniões de família, tem uma família muito musical, a galera sempre cantando, sempre tocando, a gente trocando os discos de vinil no toca-discos do meu pai, e daí depois copiando os vinis para fita cassete, para poder ouvir na Fordona do meu pai tinha uma F100 antigona assim, então a gente copiava no 3 em 1 para poder ouvir o cassete no disco, no carro, e era isso, cara. Então as minhas primeiras memórias estavam recheadas de música, assim, então eu na verdade não me lembro muito disso, mas o que minha mãe, meu pai me contam é que quando eu tinha 7 anos eu queria tocar bateria. A bateria acho que é um instrumento que chama muito a atenção da criança, né, porque você não precisa necessariamente, com todo respeito à bateria, porque para tocar bateria bem, para tocar qualquer instrumento direito, você tem que realmente se dedicar bastante, estudar bastante. Mas a bateria é aquele instrumento que, diferente de uma guitarra, que se você bate nela, ela não faz nenhum som muito agradável. Você tem que colocar os dedos em uma posição, né, correta ali, pelo menos no básico, para fazer qualquer som, você tem que fazer alguma coisa. É diferente da bateria. A bateria realmente você bate, né? É uma coisa muito natural, assim, você bate, faz pá, você pisa, faz tum. E aí eu acho que isso chama atenção, e é alto, né? Muito volume, eu acho que a criança gosta da coisa do barulho. E a gente, quando criança, né? Eu vejo pela minha filha, que é pequena, assim, ela vive batendo nas coisas, sabe? A gente dá as coisas na mão, ela bate as coisas no chão. Então é uma coisa do ser humano, assim, desde. Acho que tá na mesmo, assim, da coisa do bater, do ritmo, do tambor. Então, eu queria tocar bateria quando eu tinha 7 anos. Como a gente morava num apartamento, acho que a desculpa que minha mãe inventou para não arrumar uma bateria foi que a gente não conhece ninguém para dar aula, não sei o que, e ficou por isso, assim. Um ano mais tarde, os meus pais se separaram e meu pai me conta outra história que eu também não me lembro, que antes dele sair de casa, eu pedi para ele um violão. Eu não me lembro dessa história. E aí um ano mais tarde, depois, né, daí já com 9 anos, ali 9 para 10 anos mais ou menos, minha mãe me matriculou numa aula de violão. E aí eu comecei ativamente, né, a fazer música e não só ouvir música, não só consumir música. E daí pra frente é a história, né? A gente começa só porque eu me apaixonei pelo violão, chegava do colégio, era o dia inteiro, a tarde inteira tocando violão. Eu tive uma alegria assim, de estudar 2 anos com um cara muito bom, que me deu uma base muito sólida na música, que foram uns anos que eu realmente estudei, assim, com a metodologia, com alguém me acompanhando. E aí, ali pelo 3º ano que eu já estava tocando, eu estava com uns 12 anos mais ou menos, a gente resolveu montar uma banda, eu e uns amigos no colégio.
para tocar num festivalzinho que o colégio estava organizando, e aí a partir daí eu queria só tocar guitarra, porque o violão é uma coisa muito sua, você toca muito sozinho, principalmente naquela época eu estudava um pouco de violão popular, ou violão erudito, assim, é uma coisa que você toca para se acompanhar, ou tocava o erudito mesmo, são peças, né, peças clássicas, então é um negócio que ninguém quer ouvir, daí de repente você chega no colégio, e aí eu lembro que a gente tocou um Raimundos, um Jota Quest, um Los Hermanos, e aí você toca 3 acordes lá e dá meia dúzia de berro, a galera grita, pira, né? Velho, eu nunca mais queria tocar violão clássico na minha vida, né? E aí larguei o estudo do violão e comecei só a tocar guitarra, né? Logo dei um jeito de arrumar uma guitarra e foi, cara, sempre apaixonado, sempre tocando, tirando muita música, tocando com os amigos, montando banda, tentando de alguma forma estar envolvido, né, numa cena. E foi, até o momento em que uma oportunidade apareceu para fazer da minha paixão profissão, né? No momento que eu comecei a receber algum dinheiro e daqui a pouco eu vi que, pô, dá para pagar as contas com isso. E é isso. E como é que foi para você, assim, desde da parte de molequinho que saiu lá tocando na escola e levava o violão para a escola, ficava tocando com os amigos, e das bandinhas, e depois quando começou a aparecer essas oportunidades, onde foi o momento que essa cena se fundiu com o Victor que a gente tem hoje, que é um cara que tem uma carreira já consolidada, que tocou com grandes nomes, Rodolfo Abrantes, que era do Raimundos, inclusive, né? Sim. E cristão, principalmente, como é que foi onde é que aconteceu essa fusão entre essas duas pessoas? Assim como eu falei que a história da música, né, da música na minha vida se confunde com a história da minha própria vida, a fé também. Eu sempre, ao mesmo tempo que cresci com meu pai, que não era um cara que frequentava a igreja, meu pai era muito do rock, assim, né? Eu sempre brinco aí que eu ouvi isso de alguém, achei fantástico. A música que tocava lá em casa, a MPB que tocava lá em casa, era a música popular britânica. Porque era só rock and roll, né? Eu cresci ouvindo Stones, The Who, Zeppelin, com meu pai. Meu pai gostava de duas coisas bastante, assim, né? Era essa veia do rock britânico, assim, do rock and roll mesmo, final dos 60, Beatles pros 70, o começo do Sabbath ali, pouca coisa ali né, dos anos 80, e também a cena que estava acontecendo, obviamente, nos Estados Unidos, com uma pitada da música acústica, né? Além do rock and roll dos Estados Unidos também, que vinha meio que na sombra do que estava acontecendo na Inglaterra. Meu pai também gostava muito de Bob Dylan, James Taylor, Simon Garfunkel, B.J. Thomas, essas coisas acústicas, que são as minhas paixões, assim, né? É rock and roll com pinta de rock antigo e música acústica, que são coisas que eu já peguei do meu pai. Então, eu, ao mesmo tempo que tinha essa veia do meu pai, eu também tinha a veia do lado da família da minha mãe, que minha mãe sempre me levou para a igreja desde que eu era pequeno. Eu ia nos domingos de manhã, né, para os cultos com a minha mãe, com a minha avó. Não entendia muitas coisas que aconteciam, do que eu estava ouvindo, mas foi uma base muito legal, cara. Ao contrário da história de muitas pessoas, que a galera não gosta muito de religião e de igreja por causa de más experiências na família, o meu é o contrário, assim, porque a minha mãe e a minha avó sempre foram para a igreja e sempre levaram sua fé muito a sério. Então eu sempre, apesar de não entender algumas coisas, eu tinha muito respeito por aquilo. Mas também tinha um lance legal que eu fiz vários amigos que cresciam comigo, na mesma situação que eu, que estavam ali porque a família levava e não entendiam muitas coisas, mas a gente fez vários amigos, né? Então, fiz vários amigos. Então, era uma coisa que foi um negócio legal. Então, a fé sempre caminhou comigo, até o momento em que o Deus da minha mãe, né, o Deus da minha família, acabou se tornando o meu Deus. Eu entendi as coisas, comecei a acreditar por mim mesmo e não através dos outros. E aí, enfim, essa é uma longa história também. Mas fato é que ela sempre caminha comigo do lado, junto, assim como a música. Assim, o Victor que crê e o Victor que toca são a mesma pessoa, desde sempre. Até por isso que quando as pessoas ouvem as minhas músicas, inevitavelmente, quando eu vou compor, eu acabo falando de fé. Independente do que eu esteja falando na música, eu acabo falando de fé. Seja uma música que eu faço para minha mulher, no fim das contas, existe ali um agradecimento a Deus pelo meu relacionamento com ela, porque eu acredito que é um presente, é uma dádiva.
em todas as coisas. Quando eu falo da vida, quando eu faço uma música falando a respeito do pôr do sol, inevitavelmente vai ter fé ali dentro também, porque eu acredito que a criação não foi um acidente e por aí vai. E aí, cara, agora como é que, né, o Vitor que vocês conhecem hoje, né, que é um cara que vive isso profissionalmente também e tá aí gravando, tocando com uma galera, isso aconteceu, cara, que nesse momento em que eu falei, em que eu consegui fazer da minha paixão de criança, né, o sonho da vida, essa coisa que às vezes eu nem sabia exatamente o que isso queria dizer, mas era o sonho de viver na estrada, de viver dentro de estúdio, era uma coisa que eu queria, não sabia como fazer isso, mas era o que eu queria. Foi quando me mudei para Santa Catarina, eu cresci no Paraná, né, nasci e cresci no Paraná, quando me mudei para Santa Catarina, em 2004, tive a oportunidade, foi um momento muito pontual, assim, da vida, que eu acredito, né, foge até do meu controle, assim, a forma como as coisas aconteceram, mas depois da saída do Rodolfo do Raimundos em 2001, o Rodolfo tinha montado o Rodox, que foi um projeto que durou 2 anos, né, 2 anos e pouco, com 2 discos lançados, e depois da saída do Rodolfo do Rodox, que a banda acabou, ele se mudou para Santa Catarina, mais ou menos na mesma época que eu, acredito que foi um ano antes, porque o Rodox durou até 2003, eu me mudei no comecinho de 2004, então a gente chegou ali mais ou menos na mesma época, e a gente morava praticamente vizinho, então sempre nos fins de tarde eu ficava ali com os meus amigos tocando uma viola num banquinho que tinha na frente de casa, e eu via ele passeando com o cachorro dele. A gente nunca tinha trocado ideia, mas pouco tempo depois o Rodolfo começou a fazer umas reuniões para fazer som lá na casa dele, a gente acabou meio que se conhecendo, a gente se encontrava no surf, porque a gente morava bem na frente de um lugar que dava onda, a gente se encontrava na água, a gente tinha amigos em comum, Balneário Camboriú, onde eu morava, era uma cidade pequena, a galera toda meio que se conhecia, a galera do som. E aí o Rodolfo gravou o primeiro trabalho solo dele, que era o Santidade ao Senhor, ele gravou em São Paulo, só ele e o produtor. E um dia ele chegou na rua e falou assim, cara, é o seguinte, a gente se trombou assim, ele falou o seguinte, eu tô montando uma banda agora para tocar esse projeto solo que nem tinha sido lançado ainda, já tá gravado, e esse disco, apesar de eu ter produzido sozinho com um produtor, tem um solo de guitarra que foi uma participação especial, e eu queria manter o trio, só a batera, baixo e eu na guitarra, mas eu tô com um pouquinho de dificuldade de tirar esse solo, então se você poderia tirar para mim, me ajudar e me dar uma força e me ensinar, eu falei, pô, com certeza, né? E aí ele me deu a master do disco antes de ser lançada, né? Tipo, então eu falei, caramba, velho, tô recebendo em primeira mão a parada, já me senti super honrado, assim, de estar podendo, e feliz de estar podendo ouvir aquilo antes de todo mundo, né? Então, ouvi o disco todo, obviamente, tirei o solo rapidão, e à noite fui pro ensaio dele. Então ali ensinei o solo pra ele e a gente ficou naquela, ele me viu tocar, né? Pô, moleque manda bem, sei lá, alguma coisa ele deve ter visto ali que chamou a atenção dele. E aí um ano mais tarde, aí depois desse evento aí, eu acabei me mudando do Brasil, saí do Brasil, fiquei um ano fora. Quando eu voltei pro Brasil, a gente voltou a se falar porque eu tava vendendo uns equipos, ele queria comprar umas coisas que eu tinha um pedal de guitarra específico lá, que era um pedal que tinha sido descontinuado há muitos anos já, que eu tinha não tava usando, ele ficou sabendo que eu tinha, ele queria comprar, daí vendi pra ele, a gente começou a trocar ideia, ele falou, pô, os caras me falaram que tu tá com home studio, eu tava a fim de fazer umas pré-produções pro meu próximo trabalho, queria saber se tu não me dá uma mão. E aí, pô, ele me convidou pra fazer isso, obviamente aceitei, né? E aí ajudei o Rodolfo nas pré-produções do segundo trabalho solo dele, que, né, viria a ser o que a gente conhece, que é o Enquanto é Dia. É o segundo trabalho solo dele. Aí logo ele terminou de gravar, antes do lançamento do disco, ele me convidou pra fazer parte da banda. Ele falou, cara, tô a fim de botar mais uma guitarra, todo o trabalho foi pensado para 2 guitarras, então acho que seria uma boa aí. E aí foi, e aí tô aí, né, aí comecei a tocar com ele. Aí nesse momento foi muito doido, assim, porque o Rodolfo tinha viajado, tava fora do Brasil, ia ficar um mês fora, e aí ele me convidou, assim, antes de viajar, e falou, cara, ou me convidou pelo telefone, alguma coisa assim, e aí ele falou, fala com o Chechel e o Gui, que era batera e baixo, na época que tocavam com ele, ensaia com eles te mostram as paradas, pega os discos, né, você já tem os discos, tira as músicas dos 2 CDs, e a gente faz algumas coisinhas ao vivo, os caras te mostram como e ensaia com eles, assim que eu chegar a gente faz uns ensaios e vê como é que rola.
E aí tirei tudo dos discos, né? Fizemos um mesinho aí de ensaios. E, cara, assim que ele chegou, a gente fez um ensaio. Na outra semana eu tava em São Paulo tocando com ele, né? Fizemos 2, 3 eventos nesse final de semana. Na outra semana tava em não sei outro lugar, na outra semana já tava em outro estado. Então foi assim, eu entrei acelerando já. E em um mês a gente tava, eu entrei, se eu não me engano, em novembro ou outubro. Na primeira semana de dezembro a gente tava no Citibank Hall em São Paulo gravando um CD ao vivo. Em um mês tocando, assim, sabe? Foi loucura, assim, loucura. Então, e aí, cara, aí começa, né? Porque nesse momento ainda tinha dúvida, será que dá pra viver disso? Mesmo tocando com um cara consolidado, o projeto do Rodolfo ainda tava muito no começo, ele tava... e também tava com um foco que não era só música, né? Só artístico. Tinha o lance dele com a fé, de contar a história dele, né, da conversão, do que aconteceu. Então, eu ainda tinha, será que dá? Mas foram experiências legais. Por exemplo, do Citibank, eu até contei, eu acho que no vídeo que eu soltei, contando um pouco da minha história, entrei no camarim, tinha foto de pessoas que já tinham tocado no Citibank, e você sempre ouve, estamos ao vivo no Citibank Hall, sabe, o antigo Credit Card Hall, e aí você vê as fotos das pessoas que passaram naquele palco, você estava gravando um CD ao vivo, que é, cara, Oasis, U2, Red Hot Chili Peppers, tá ligado? Todas as bandas que foram referência, você cresceu ouvindo, já tinham passado por aquele mesmo palco, aqueles mesmos camarins. Junto com a gente no camarim tava o Chorão do Charlie Brown, sabe? Tipo, várias paradas, assim, o Zayder, vocalista do Planta e Raiz. Então, de repente você começa, assim, eu entrei, como eu falei, muito acelerado, né? Com uma exposição já muito grande e a coisa foi indo, assim. Então eu deixei acontecer para ver como é que acontecia. Eu era muito novo, eu tinha 20 anos, eu não tinha essa cabeça ainda de empreender a minha própria carreira, sabe? Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu sempre falo, se eu pudesse voltar 10 anos atrás, o que eu falaria para mim mesmo, né? Tipo, eu comecei tocando com ele com 20 anos ali, então, tipo, hoje eu tô com 33, se eu pudesse voltar 10 anos com 23, eu ia falar, cara, começa esse canal no YouTube antes, sabe? Começa a se ligar no mercado, e porque hoje em dia é isso, né? O músico, ele tem mais obrigações e responsabilidade sobre a sua carreira do que tinha há 30 anos atrás, na minha visão. Antigamente, um cara que tocava muito, se ele se dedicasse muito, alguém ia encontrar ele, sabe? Alguma banda estava precisando de um guitarrista bom, falar, cara, ali naquela cidade tem um cara que é um monstro, vai trazer o cara para dentro. E essa banda, se ela fosse uma banda muito boa, ela ia fechar um contrato com uma gravadora, que ia botar a grana no negócio. E a própria gravadora ia botar grana para gravar, daí vocês iam conseguir um bom estúdio, um bom produtor. Depois de um disco pronto, a gravadora se encarregava pela distribuição do disco, por cuidar da imagem de vocês, de foto, de press kit, de tudo. Hoje em dia, o cara precisa ele mesmo cuidar da sua imagem, cuidar das próprias fotos, se filmar direito, se comunicar direito, né? Não só falando, mas se comunicar. Pô, se você toca guitarra, não é só tocar bem, você tem que ter um vídeo bom para mostrar que você toca bem. O vídeo tem que estar bem filmado, com uma iluminação legal, a captação do áudio também tem que estar boa. Então você tem uma série de coisas para fazer para daí chamar atenção, e quem sabe daí... Quem sabe não, acredito que se você seguir a cartilha, né, e fizer tudo isso bem certinho, e for muito bom, porque também tem gente que faz tudo isso muito bem, os vídeos são lindos, o áudio é ótimo e o play não é bom, né, o cara não toca direito. Então, se o cara fizer as duas coisas bem feitas, se dedicar ao seu instrumento, tocar pra caramba, e fizer toda a cartilha ali, de cuidar da própria imagem, do vídeo, do áudio, das redes sociais bem cuidadas, você vai crescendo nas redes sociais e daqui a pouco você vai acabar entrando num projeto grande ou vai fazer o seu próprio projeto, aí depende de cada um, tem uma parada, né? A gente tem bons exemplos aí de caras que conseguiram gigs fantásticas e entraram em bandas incríveis por causa do Instagram, sabe? A gente tem um bom exemplo aqui, que é um brasileiro, que é o Matheus Assato, que é um guitarrista brasileiro que mora em Los Angeles hoje, desde novinho, sabe? Ele saiu de Campo Grande, que é uma cidade que não tem expressão na música da guitarra, né? A guitarra na música. Tem expressão no sertanejo universitário ali e tal, mas saiu dali, ganhou um concurso no Brasil com, sei lá, 15 anos,
por causa de ter ganho esse concurso, conseguiu uma bolsa no EMI, né? No Musicians Institute de Los Angeles, fez a graduação lá no EMI, saiu do EMI, a Tori Kelly, que tinha saído do American Idol, que é uma cantora, precisava de um guitarrista, e aí é muito comum os caras irem lá no EMI e falar, quem que tá se destacando aí, né? Falaram, tem um moleque aqui, um brasileiro, sinistro, tá se formando agora. Fez o teste, entrou na gig dela, da gig dela começou a trabalhar bem o Instagram dele, né? Ele já fazia bastante coisas no canal, ainda aqui no Brasil, mas ele pegou pesado nessa parada, tocando com ela e fazendo bastante conteúdo. E é um cara que não fala, né, velho? É um cara que você pensa assim, pô, tem gente que fala, pô, mas eu não falo bem, eu não me comunico bem, sei lá. Ele é um cara que você não sabe nem como é que é a voz dele. Cara, outros caras, né? O John Mayer, por exemplo, que é uma grande referência aí da guitarra hoje no mundo, não só como artista pop, mas como guitarrista para muita galera. Hoje tem para muitos amigos que eu conheço, ele é, cara, é o guitarrista do momento, assim, né? É um cara que fica lambendo o Matheus Assato aí em tudo que ele vai. Ele teve na última NAMM Show, acho que foi, o lançamento da guitarra, do novo modelo de assinatura de guitarra dele lá na PRS. Ele estava lá falando sobre a importância do guitarrista se fazer do Instagram o seu palco, né? E ele estava falando, por exemplo, o Matheus Assato, né? Falou, eu conheci ele através do Instagram e para mim hoje ele é um dos maiores guitarristas do mundo. E o Matheus é fãzão dele também e tal. Então, tipo... eu tava falando tudo isso para dizer a importância das redes sociais e do músico se gerir a sua própria carreira, né? Fazer uma autogestão aí da sua própria carreira. Porque hoje em dia esse sonho que o cara tem ali do jogador de futebol, eu costumo dizer, sabe, que alguém vai te descobrir um dia só porque você toca pra caramba, ele não existe mais. Só porque você toca pra caramba, as coisas não vão acontecer. Desculpa, eu sempre falo, desculpa dizer aí ser o cara que chuta o castelo de areia, mas a galera tem que se ligar que você tem um monte de outras coisas que você tem que fazer antes de pintar uma oportunidade aí, porque na verdade as oportunidades está mais tendo que criar hoje em dia do que elas aparecerem, vamos dizer assim, né? Então é isso. Eu tava falando, então foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Eu tava, né, eu ainda, a internet não era essa coisa toda, né? O YouTube tem, cara, sei lá, o YouTube não tem 10 anos, eu acho, tem, se for ver bem, se eu não me engano, ele foi comprado pelo Google em 2006, não, tem mais de 10 anos aí, né, mas não tem 20 anos, não é uma coisa antigaça, é uma coisa que a gente ainda tá sabendo como lidar, mas hoje em dia, ele já faz parte da vida de todo mundo. Não tem, é inadmissível para um músico hoje, né, para um artista não ter um canal do YouTube, não ter, né, sua rede social ativa, sabe? Então, tem músicos, eu até falo assim para alguns amigos, cara, você fala que é músico, quer viver disso, porque você tem que entender que a tua rede social é parte do teu trabalho, né? Eu sou um cara que eu não só posto, mas eu tento manter, sei lá, 90% do meu conteúdo de rede social só de música. Você entra ali, você vai me ver tocar muito, só tocar. Eu não fico postando que eu tô cozinhando, eu gosto de cozinhar, mas eu não posto que eu tô cozinhando prato de comida, eu não fico postando que eu tô cuidando do jardim, cortando grama. São coisas que também fazem parte do meu dia a dia. Mas, por quê? Porque aquilo ali pra mim é trabalho, eu mostro para as pessoas o que eu quero que elas vejam. E é isso, né? Então, naquela época, quando eu era moleque, mesmo já tocando com o Rodolfo, que era um grande nome, eu não tinha essa percepção, não tinha essa noção, sabe? Se eu tivesse, eu teria começado meu canal mais cedo, eu teria feito esse lance dos vlogs de viagem. Pô, tava na estrada toda semana, sabe? Poderia fazer vídeos muito legais na estrada. A gente tocou, cara, com o Rodolfo, tive muitas oportunidades incríveis, realizei sonhos mesmo, assim, né? Dividir palco com bandas que eu ouvi minha vida inteira do Brasil e também fora do Brasil, né? A gente abriu shows do P.O.D. no Brasil, a gente abriu o show do Brian Head ali quando ele saiu do Korn e montou o Love and Death, eles fizeram uma turnê aqui no Brasil, a gente abriu um show do Love and Death no Brasil, ficamos junto no camarim, sabe? Caras que eram minhas referências, né? Do P.O.D. mesmo foi incrível, a gente ficou no mesmo hotel, sabe? A gente ficou altas ideias, almoçamos juntos, foi demais, assim.
Então é isso, né? Eu demorei para entender o poder da rede social e a importância dela na carreira do músico, mas felizmente, quando eu me toquei disso, eu comecei a trabalhar pra caramba e foi, cara. Então, muita coisa também que me aconteceu foi por conta do canal, sabe? Muitas portas que se abriram para mim de trabalho, de contato que eu tive, cara. Putz, eu fechei muito trabalho legal com gente que por causa... eu vejo teu canal, cara, eu te procurei por causa disso, sabe? Bandas que eu sou fã, tipo... Sei lá, rolou muita coisa muito legal. Tem muita história boa, assim, em cima disso. E então, desse meio aí, tocando com o Rodolfo aí, viajando o Brasil inteiro, disso aí eu acredito que tenha surgido o Muro de Pedra. E quando é que houve essa separação entre a banda do Rodolfo e daí surgiu o Muro de Pedra com as músicas próprias, com o álbum próprio, com participações? Pois bem, o Muro de Pedra, na verdade, foi por 5 anos, antes de se chamar o Muro de Pedra, por 5 anos ele foi a banda de apoio do Rodolfo. Eu toquei 9 anos com o Rodolfo. Nesses 4 primeiros anos, eu toquei 3 anos de guitarra, os 3 primeiros anos. Toquei um ano, eu toquei baixo pro Rodolfo, que foi um ano que a gente virou um trio. O baixista que a gente tinha nos 3 primeiros anos tinha saído. Eu tava nessa de não querer colocar ninguém, então eu fui pro baixo, que era uma coisa que eu já tinha tocado no começo, quando eu comecei a montar a banda, eu toquei baixo numa banda, e é um instrumento que eu acho muito legal, que eu acho que tem uma super importância, principalmente nessa onda do hardcore que o Rodolfo tocava ali, do rock, o trio é muito massa. Então, foi uma época que o som ficou muito legal também, mas depois de um ano, a gente estava gravando um disco que se chama Rompendo a Barreira do Tempo, que foi produzido pelo Ricardo Vidal, na época que produzia o Rapa, hoje era o técnico de PA do Rapa, hoje é técnico de PA do Marcelo Falcão, é um grande cara. Nessa época produzindo, a gente pensou um disco inteiro naquele formato para mais guitarras, né? Não só uma guitarra. E aí acabamos a gravação, antes do disco ser lançado, que foi no final desse 4º ano, a gente convidou um outro baixista, que é o Tite. E aí quando o Tite e o Thiago Tonini entrou na banda, a partir dali, eu, o Tite e o Chechel, que já estava na banda até antes deu, com o Rodolfo, estava desde o primeiro álbum, a gente começou a acompanhar o Rodolfo com esses 3 caras. Essa é a formação do Muro de Pedra, são esses 3 caras. Mas, nesse momento, foi 2012, a gente não se chamava o Muro de Pedra. Em 2016, ali 4 anos depois, a gente estava em estúdio com o Rodolfo. Na verdade, antes de entrar em estúdio com o Rodolfo, em 2015, desculpa, o Rodolfo chegou e falou assim, cara, vocês podiam dar um nome para a banda de vocês, para essa banda que me acompanha, na verdade, banda de vocês não, para essa banda que me acompanha, para a gente não ficar com esse lance do Rodolfo e banda, sabe? Ele não curtia, a gente também não curtia a estética, mas desde que eu entrei era assim, a gente não pensou... Opa, deixa eu ajeitar. A gente não pensou muito em mudar. E aí, quando eles fez essa sugestão, a gente começou a pensar em nomes. E aí isso era começo de 2015. Então a gente entrou em estúdio daí no meio desse ano de 2015 e desde então falando sobre o nome para gravar um outro disco que seria o Joio Trigo, que saiu ainda em 2015. E aí a gente passou aí, cara, foi na verdade um ano mais ou menos falando sobre nomes até que a gente chegou no nome do Muro de Pedra. E aí, quando o Rodolfo resolveu soltar um pouco antes dele soltar o disco, que já sairia com o Rodolfo Abrantes e o Muro de Pedra, a gente falou, a gente podia lançar uma parada nossa também, já que vai ter um nome pra galera ver a gente fazendo um outro som. Sei lá, o que rolou, assim, foi uma coisa meio natural. Eu tinha algumas ideias rabiscadas, o Chechel também tinha umas ideias rabiscadas. A gente se juntou um dia na garagem dele, fizemos algumas coisas e compusemos um som. Então, mais ou menos na mesma época que o Joio Trigo saiu, o Joio Trigo foi lançado em setembro, um pouquinho antes, ali em agosto, a gente soltou nossa primeira música. Mas a gente soltou sem pretensão nenhuma. Até esse momento, ali em setembro de 2015, a nossa ideia era continuar sendo a banda de apoio do Rodolfo.
E aí o feedback dessa primeira música foi surpreendente pra gente. A gente ficou muito de cara, assim, como a galera respondeu ao som e falou, cara, eu quero ouvir mais, cadê mais disso? Daí a gente, opa, quem sabe o possa ser um projeto paralelo, não só uma banda de apoio, já que tem um nome agora, a gente já tá, nós três tocando junto há muitos anos, a gente gosta de tocar junto, e talvez seja um jeito da gente externar também o som do nosso jeito, falar do nosso jeito e tal. E aí compusemos mais algumas coisas. Em janeiro de 2016 a gente soltou um EP que tinha essa primeira música e mais outras 2 músicas, que é auto-intitulado, O Muro de Pedra. O feedback também foi super legal. E aí começamos, cara. Daí a gente falou, não, então vamos fazer esse negócio pra frente. A gente tocou bastante até, em paralelo, a gente ainda tocava com o Rodolfo 2016. E nos finais de semana que a gente não tinha compromisso com o Rodolfo, a gente estava tocando com a banda. Foi um ano bem legal, a gente tocou bastante, assim, foi bom pra gente também dar uma cara pra banda, como é que a coisa seria. A gente também estava se encontrando, né, como um trio. Então a gente estava se achando, assim, porque eu estava saindo da guitarra principal ali, frase, né, vamos dizer assim, do Rodolfo, para se tornar não o guitarrista do Muro de Pedra, mas o vocalista do Muro de Pedra. Que era uma coisa que, apesar de cantar há bastante tempo, eu nunca tinha me encarado como vocalista, sabe? O cara da frente, assim, que canta e conduz a parada. Então, esse ano foi super importante, assim, pra gente entender esse momento, esse movimento. E aí, em 2016, a gente deixou de tocar com o Rodolfo. A gente cumpriu a agenda com o Rodolfo até novembro de 2016. Em 2017, a gente já não tocava mais junto. E aí em 2017 a gente falou, cara, então vamos dar um gás agora na banda, ver se esse negócio vinga. Daí em 2017 foi o primeiro trabalho que a gente falou, realmente vamos pensar nisso como banda. Que a gente produziu um disco de 10 faixas, que é o Fogo Cruzado. Foi lançado em abril, maio, se eu não me engano, de 2017. E aí foi pra frente, né? E aí o Muro de Pedra seguiu até esse ano de 2020. Que a gente tá parado, a gente resolveu, aconteceram algumas coisas aí, a gente resolveu que era uma hora de dar uma pausa, a gente não sabe do futuro, não sabe se a gente vai voltar, mas por hora a banda tá estacionada. Período sabático. E Vitor, sabendo dessa história aí, tu já falou uma boa parte, eu sempre pergunto no final da entrevista, eu sempre peço pro artista dar uma dica pro pessoal que tá começando, e tu já lançou a braba aí, já deu a maior aí, que é rede social, né? E é uma verdade, tanto é que tu abre o Instagram, o que tem de propaganda de marketing digital para música, não sei o que lá, porque é realmente uma coisa muito importante. Mas além disso, agora, não na parte de divulgação, mas de se mostrar, mas na parte de se portar, na hora de apresentar, na hora de subir no palco e tocar, tu tem alguma coisa para dizer pro pessoal que tá começando? Cara, eu acho que assim, ó, em eras de rede social, a gente tá presenciando um fenômeno que não acontecia antes, na época das grandes gravadoras, da veiculação das rádios e TVs. Porque antes, para você aparecer, você tinha que estar associado a uma gravadora. Gravar um disco era muito caro, então você tinha que ter alguém investindo grana. Então a gravadora só investia naquilo que ela realmente botava fé, que era um artista que estava pronto ou estava quase pronto, né? Tinha muito potencial ali, faltava lapidar algumas coisas. E aí depois de produzir um trabalho, a galera botava na TV, botava na rádio. Hoje em dia, por causa da internet, às vezes o cara faz um vídeo e explode, cara. Vira essa coisa viral, sabe? É um fenômeno mesmo, assim. Então, por conta disso, acontece muito do cara lançar uma música, às vezes, e ser exposto pra caramba. Então, daqui a pouco, eu conheço caras que lançaram uma música e daqui a pouco foram convidados para um programa de TV, de rede nacional. Aí tu imagina o cara... Conheço caras que nunca tinham tocado, às vezes, um show para público e estão lá. E aí, o que acontece? O cara trava, o cara faz feio, o cara não tem os macetes, porque, cara, tocar você vai aprendendo várias coisas. Tocar na tua casa é uma coisa, tocar no estúdio é outra coisa, tocar ao vivo é uma outra coisa completamente diferente, sabe? Tem coisas, cara, que funcionam muito bem dentro do estúdio que não funcionam ao vivo e vice-versa. Então, o meu conselho pro cara é tocar o máximo que ele puder, em o mais tipos de experiências diferentes que ele tiver, sabe? Eu, cara, já nesses anos, antes de tocar com o Rodolfo,
Eu cresci tocando, montando banda no colégio, tocando na igreja. E quem cresceu tocando na igreja sabe como é que é. Você tem que tocar com tudo que é tipo de gente, para um monte de tipo de público. Às vezes você vai fazer evento fora, evento na rua, em praça, com som ruim. Daí você tem que aprender a lidar com os problemas do som, porque o público que tá lá indo para te assistir, ou quem vai te assistir na TV ou na internet, ele quer ver um negócio bem feito. Não adianta, se a coisa der errado, tu culpar o técnico de som ou culpar o equipamento. Cara, teve várias vezes de a gente ir tocar e o som dar errado, sabe? E como é que você lida com uma situação dessa? Só que você lidar com essa situação numa pequena escala é muito mais fácil, você consegue se desdobrar melhor, você começa a entender as coisas melhor do que numa grande escala. Imagina o cara... Ontem tem cara que eu conheço que em um ano tava lá no programa da Globo, cara. E aí tu nota claramente a insegurança do cara, sabe? É diferente de um cara que já tá há 10, 15 anos tocando, sabe? Cara, toca na praça, toca nos eventos, toca em evento de prefeitura. Ah, mas não tem cachê, toca, vai tocar. A pessoa precisa tocar o máximo que ela puder e ter o máximo de tipos de experiência com público, ao vivo, com equipamento, saber como lidar. A pessoa precisa disso, porque daí são degraus que você vai, sabe, subindo. Eu tenho um amigo meu, pô, eu vi ele começou o primeiro ensaio da banda que acompanha ele, foi lá no meu estúdio, que é o Vitor Clay. Hoje tá estouradaço, cara, estouradaço, sabe? A gente tem vídeos que a gente gravou junto, a gente assiste, às vezes, eu assisto lá no YouTube e falo, olha, meu, como um moleque novinho, ninguém imaginava, quer dizer, a gente já imaginava que iria chegar onde chegou, mas a gente não sabia como ia ser. Então hoje o cara tá ali, cara, acabou de ter uma música indicada ao Grammy como melhor canção em língua portuguesa, do lado do Samuel Rosa, que é um ídolo nacional, tá lá trabalhando com o Rick Bonadil, que é um dos maiores produtores do Brasil, com música tocando em novela em Portugal, sabe? Tipo, uma das músicas mais ouvidas de 2 anos atrás, que foi O Sol, um monte de hit estourado. O cara tá com uma carreira incrível. Esse cara estourou super novo. Quando ele estourou, ele tinha 23 anos, 24, e todo mundo falava, olha que moleque novo, né? Tipo, estourou do nada. Mas, cara, ele gravou o primeiro disco deles com 13 ou 14 anos. Um cara gravar um disco desse, ele começou novíssimo, cara. Ele tava já tocando muitas vezes, o cara já tinha feito show, ele fazia show em tudo que era canto, sabe? Tocava no colégio, tocava em qualquer lugar. Por quê? Porque quando ele teve a oportunidade de aparecer, tava pronto. Não precisa, pera aí que eu vou me preparar. Não, tô pronto, cara. Eu me lembro que ele tava ensaiando no estúdio um show novo, quando o sol tava começando a estourar, ele tava ali no nosso estúdio. E aí ligaram do Altas Horas, ó, pintou uma oportunidade para depois de amanhã fazer o Altas Horas. Mas não dá pra... É rápido, assim. Ele não tinha como levar a banda inteira. Ele falou, ó, eu posso, mas é violão e voz. Mas é a moral do cara que se garante no programa de rede nacional, falar, não preciso de banda não, eu vou sozinho. E aí fez bonito, na semana seguinte tava com a banda no programa da Fátima Bernardes, agora já foi 500 vezes em tudo que é programa lá. Então, a importância de experimentar vários tipos de palco, de situação, sabe? Porque é isso, cara, você vai tocar nos lugares, às vezes você tá tocando, aí você passou o som, tá tudo lindo. Aí você começa a tocar, muda tudo. Isso é uma coisa que a gente aprende. Passagem de som e a hora do vamos ver é completamente diferente. Nem sei pra que a gente passa som, né? Mas você chega lá, daí você começa a tocar, o teu fone falha. Você vai falar o quê? Pera aí, galera, não, vou começar de novo aqui porque meu fone não tá funcionando. Não, cara, você toca sem se ouvir. Você canta sem se ouvir. Eu já comecei a tocar a música inteira. A primeira música do show, quando você entra, você tá frio, assim, começando a parar do fone, para. Velho, canta a música sem se ouvir. No final da primeira música, você conversa com o técnico, o cara ajeita e a coisa acontece. Sabe? Ah, falhou o microfone. Cara, vai pra cima sem microfone. Sei lá, são coisas que o cara aprende e também não é o tipo de coisa que você consegue se estudar e se preparar. Sabe? Não é aquele tipo de coisa que você fala assim, então esse tipo de coisa pode acontecer, então eu vou me preparar psicologicamente para a hora que a coisa der errado, eu me portar de tal maneira. Não, é um tipo de coisa que é prática, você vai praticando a lidar com pepino, e cara, som é um pepino. Eu converso com vários amigos que têm gigs assim, tipo, cara, fazendo show para 30, 40 mil pessoas, 10, 20 mil, sei lá, só show grande. E ainda assim, mesmo quando você chega lá, eu já tive essa oportunidade, já toquei em grandes festivais com o Rodolfo, 5, 7, 10, 20 mil pessoas no Mineirinho. Cara, e mesmo nessas situações com a melhor sonorização que existe, dá pau nas coisas. Dá problema. E quando você chega nessa situação, porque você já passou milhões de vezes por aquilo, você se porta como um artista profissional, experiente, né?
sabe? Tipo, e o público sente, ele sente quando a coisa tá dando errado, e mesmo assim ele vê que você não se abala, você tá lá entregando tudo que você tem que entregar. E aí a galera fica louca, né? Tipo, meu, animal, sabe? Tipo, olha, eu tava dando pau pra caramba e o cara tava lá. Agora é muito diferente, você tá lá, deu pau, você fica todo tímido, você trava, você fica... E é isso aí. O máximo de experiências que pudesse é o meu conselho pra galera. Entender que tocar só em casa e gravar um vídeo e tocar na internet é bem diferente de tocar ao vivo. Então essas experiências ao vivo são muito importantes. E isso aí, cara, eu não tenho nem como discordar. Aliás, ninguém tem como discordar, porque é verdade, né? Eu digo isso também por experiência própria. Eu também comecei sempre gravando em casa, tocando em casa, sim. E na hora de tocar é sempre muito difícil. Foi no começo muito difícil sempre, né? Então, o pessoal aí que está nos ouvindo e está começando, almeja, dá uma ouvidinha, volta um pouquinho no tempo da entrevista e presta bastante atenção no que o Vitor falou lá atrás da rede social e principalmente agora, sobre tocar. E tocar e tocar. E é isso, tocar. Né? Ouça a voz da experiência falando aí, né? Vitor, muito obrigado, cara, por poupar o teu tempo, por abrir as portas aí do teu container home studio aí, cara. E que loucura é essa, aliás, de container, de onde é que deu a ideia? Na verdade, eu já estava procurando soluções baratas. Eu comecei por causa de pensar em soluções baratas para montar um home studio / escritório aqui para minha casa. Eu precisava de mais espaço, eu não estava com muita grana, então eu fiz orçamentos para levantar uma estrutura mesmo de alvenaria. Tava tudo muito caro, material de construção é caro, mão de obra de pedreiro, e é difícil achar pedreiro bom, né? Isso aí é uma coisa que você aprende quando você vira adulto e vai construir, né? Pedreiro tem muito, mas achar um bom, assim, que é responsa e chega na hora e faz as coisas no prazo e no final não te cobre o dobro do que te falou, é difícil. Então eu comecei a procurar soluções baratas, me deparei com o container, porque eu moro numa região... Eu morava em Balneário Camboriú, como falei, hoje moro em Florianópolis, mas nessa região tem muito porto aqui perto, né? Tem o Porto de Itajaí, Porto de Navegantes, Porto de São Francisco. Então, em regiões assim que tem regiões portuárias, no litoral, é muito fácil achar comércio de container, porque hoje em dia virou hype, assim, né? Tá até na moda, e o lance da sustentabilidade. Por quê? Porque o container ele tem um prazo de validade. Se não me engano, ele pode ser usado, esses containers que nem o meu, que são containers reefer, que são containers para armazenamento de carga fria. Ele tem um prazo que ele pode ser usado, acho que são 5 anos. Mesmo depois, se ele estiver inteiro, ele não pode ser usado por uma norma de segurança. Então, vira um lixo isso, né? Os caras estão vendendo. Então, sempre perto de região portuária tem containers à venda. Eu comecei a pesquisar, vi que existia um mundo, assim, um universo, né, de construção em container. Pesquisei pra caramba e me apaixonei. Realmente é bem barato, cara. Saiu 1/3 aí, pelas minhas contas, do que eu gastaria para fazer uma sala aqui com a mesma metragem que eu tenho dentro do container, num tempo muito mais rápido, inclusive, porque o meu foi 25 dias, aí 30 dias, estava prontinho, vem com o caminhão, coloca aqui no lugar e tá pronto, assim. Então foi sustentável, uma solução também que é legal, porque não é definitiva. Se daqui a pouco eu quiser tirar ele daqui, vou construir outra coisa, aumentar a minha casa e não precisar mais dele, eu venho com um caminhão, tiro e ainda consigo vender ele, talvez. Né? Então é uma solução boa, assim, porque não é definitiva, rápida, barata. E, cara, me surpreendi, assim, porque é um bom espaço, não é um espaço gigantesco, mas para mim, que trabalho na maior parte do tempo no meu home studio sozinho, cara, eu consegui botar todos os meus instrumentos aqui no canto, montar uma mesa legal, e assim, com um espaço relativamente bom, assim, não é apertado, não tem folga, né? Mas é um espaço bom. E outros amigos meus também, quando eu recém tinha comprado, eu vi que um amigo meu, a gente nem tinha se falado, ele também estava terminando o dele, que é o Giba, lá do Nossa Toca, do Giba e a Raça hoje, né? Tá com selo. O dele são 3 containers. Então é bem legal, assim, ele já emendou, já fez um negócio grandão, já fica, nem parece container por dentro, assim, né? Mas é um negócio bem massa. E é isso aí. Então, Vitor, muito obrigado, de verdade. E eu te agradeço, o pessoal do Historiando também te agradece muito por abrir as portas. Então, agora a gente já sabe até como funciona do teu container aí. Cara, muito obrigado de coração. É muita sabedoria. E pro pessoal aí
que ficou interessado em te conhecer mais, quer dar uma passada no teu canal no YouTube, no teu Instagram, como que faz para te achar? Cara, é só procurar pelo meu nome, Victor Pradella, né? Victor com C, Pradella com 2 L's, @Victor Pradella no Instagram, youtube.com/, Victor Pradella. São as redes que eu uso, na verdade. Twitter eu não uso, o Facebook também tenho lá, mas está bem parado. Essas são as duas redes que são bem ativas. No meu Instagram você vai ver vídeos tanto de trabalhos que eu estou publicando, mas coisas mais do dia a dia, assim, tô tocando mais sem pretensão, você ouve, eu também sempre compartilho os trabalhos que eu estou produzindo e que eu trabalho com produtor musical, né? Então, trabalhos que estão sendo lançados de artistas que eu produzi, eu estou sempre compartilhando lá nos stories. E no canal tem outros tipos de conteúdo legais também, para quem gosta de equipamento, né? Pedal de guitarra, essas coisas aradas, assim. Tem bastante review de equipamento, tem making-of de produção musical dos trabalhos que eu estou produzindo, vídeos de gravação, vídeos de estrada, vídeos tocando também, né? E para quem quer conhecer meu som, dá para procurar pelo Victor Pradella no Spotify, tem algumas coisas lançadas lá, inclusive até esse final desse ano sai aí mais um trabalho, estou para lançar mais um EP, e também tem o Muro de Pedra, né, da banda, ou trabalho com o Rodolfo, só procurar o Rodolfo Abrantes lá, você vai achar alguns trabalhos antigos com a gente, vai achar também o Muro de Pedra, né, que é rock and roll, é uma outra onda, o meu solo é mais acústico, assim, e tal. E é isso aí. Então, Vitor, muito obrigado. Gente, esse foi o episódio de hoje do Storycast. Me siga também nas minhas redes sociais, @Nicolas Garcia, o Garcia com 2C, tá? No Spotify também, iTunes, Deezer, YouTube, tudo que é canto, tu pode me ouvir, me achar lá. Siga o Storycast no Instagram, agora a gente tem o Instagram, @Storycast, @HistoriandoOficial também, o nosso grupo. E é isso aí, muito obrigado pela presença de todos vocês. E é isso aí, forte abraço. Valeu! Um abraço. Valeu.